Never could have been thinking I would know what the future bring. All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Too much, got a policy. Didn't bring me luck, just the honesty. Now it's all on me, if I'm gonna win. Oh, I'm just gonna get up. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês nessa quarta-feira, aqui compartilhando mais um pouco aqui sobre os conceitos da psicanálise. E nessa noite nós vamos aqui falar um pouco sobre, então, a hipocondria. A hipocondria que, de alguma forma, é esse fenômeno que nós assistimos de uma forma, podemos dizer, talvez tão invasiva nos nossos tempos atuais, e podemos dizer também até de uma forma um tanto quanto devastadora também. A hipocondria que nós sabemos também que é essa marca tão forte, essa busca de alguma forma do sujeito em torno de um adoecimento ou de um medo do adoecimento. E nós precisamos entender, principalmente aqui pelo viés psicanalítico, o que se trata de fato a hipocondria. A hipocondria que é discutida pela psicanálise, Freud, que trouxe diversos textos, diversos fragmentos, e que nós vamos discutir aqui esses fragmentos em torno da hipocondria. Nós que vamos tentar aqui fazer um percurso que, claro, não se trata de ver a hipocondria simplesmente com perspectivas
que ditam somente sobre uma direção, sobre perspectivas que resumem de alguma forma certos sintomas do sujeito. É muito fácil quando ouvimos certos fechamentos, certos encaixotamentos, quando dizemos, por exemplo, há um tempo atrás me veio diversas inquietações a respeito do termo narcisismo. O narcisista é uma pessoa que age desta maneira ou daquela maneira. O narcisista é uma pessoa que tem esta ou aquela característica. Não que esteja errado essas definições, elas têm, com certeza, muitas razões, até mesmo, por exemplo, pelas características que nós buscamos no DSM, no Diagnóstico Mundial de Saúde, e que é um diagnóstico que se pauta nas características apresentadas por milhares de pessoas. Um diagnóstico científico, um diagnóstico que trata-se de diversos sintomas comuns apresentados por muitas pessoas. Então, ditam-se sobre uma verdade. Mas, quando se trata de pensar o sujeito pela via da psicanálise, nós precisamos entender a subjetividade, a constituição, o quadro. E talvez estes quadros aqui possam nos dar essas grandes representações. Esses quadros que estão aqui não são escolhidos só porque representam particularmente para mim uma beleza, mas porque o sujeito muitas vezes é assim, rabiscos. Quem está no Instagram não está conseguindo ver o quadro que está aqui um pouco mais aqui à direita, mas vou mostrar este quadro. E o sujeito, de certa forma, ao longo do tempo, ele vai se constituindo desses traços abstratos para alguns traços um pouco mais organizados e que ditam um pouco sobre uma certa centralidade do seu próprio ser. Entender a hipocondria é também entender essa centralidade do sujeito, a sua subjetividade, a relação que o sujeito tem com seus próprios sintomas. Cada região pela qual o hipocondríaco sofre dita sobre ele próprio. Então é super interessante. Todos nós podemos pensar muito sobre isso. Pensarmos para além das vias sintomáticas, pensarmos o hipocondríaco para além daquele sujeito que se preocupa excessivamente com as doenças. Eu ouvi, o hipocondríaco é aquela pessoa que tem mania do remédio. Não, ele não é aquela pessoa que tem a mania do remédio. É aquela pessoa que, pelo contrário, muitas vezes o hipocondríaco é aquele que teme uma doença e se preocupa e vasculha, e qualquer sintoma diferente, qualquer reação diferente no seu corpo lhe causa um espanto. E nós vamos entender toda essa perspectiva. E claro, nos textos freudianos nós vamos aqui ver perspectivas, por exemplo, quando Freud nos dá pistas para explorar a relação do hipocondríaco e do narcisismo. O caso Schweber, por exemplo, um dos grandes casos clínicos do Freud,
da obra de Freud. Nós sabemos que Schreber não foi um paciente do Freud. O Freud faz análise do Schreber a partir do relato biográfico dele, né? Da biografia que Schreber escreve, e a partir dele traça ali um grande caso sobre paranoia, sobre psicose, mas naquele mesmo momento ele também está tecendo a sua teórica sobre o narcisismo, e é super interessante abordarmos, pesquisarmos aqui pelo viés psicanalítico essa relação do narcisismo e da hipocondria. Um caminho que, de certa forma, o hipocondríaco faz para si mesmo. Um caminho que volta somente para si mesmo. Um caminho que dita sobre essa espécie de narcisismo. E por esse motivo, nos faz buscar e explorar a relação desse sujeito, da doença com o próprio sujeito. O narcisismo, de alguma forma, é essa maneira do sujeito de voltar-se somente para si. E é isso que nós percebemos nos hipocondríacos. Essas pessoas que, tomadas por esse temor, por essa obsessão, por esse medo, por essa paranoia, podemos dizer até por esses delírios, e nós vamos ver essa concepção de delírio mais à frente, aqui ao longo das nossas transmissões, como que esta pessoa, tomada por isto, ela não tem capacidade de ir em direção ao outro e volta-se somente para si própria. E nós percebemos que quanto mais intenso for a relação do sujeito hipocondríaco, maior é a sua dificuldade de se relacionar com o ambiente do qual ele vive. E aí podemos pensar também, e devemos questionar, qual é a relação do sujeito com o seu próprio corpo. Pensar o corpo na psicanálise, o corpo que se constitui, o corpo que se constrói, para entendermos de fato o que se passa na hipocondria. O corpo na hipocondria, que não é um corpo, podemos dizer, transparente, mas é como o corpo da esfinge, o corpo da esfinge do mito edípico. O que a esfinge do mito edípico fala, expressa? Decifra-me ou te devoro? E é essa perspectiva que nós vamos abordar e que nós percebemos que existe também na hipocondria. É como se esse corpo mantivesse essa relação, esse questionamento que a esfinge faz. É como se esse corpo dissesse para o sujeito: decifra-me ou te devoro. E nós percebemos que então o hipocondríaco é aquele sujeito que não suporta essa incógnita. Então são por essas vias que nós vamos percorrer esse caminho, tentando aqui descobrir as nuances em torno da hipocondria. Mas primeiramente queria desejar aqui boa noite para todos que já estão aqui presentes conosco, como é o nosso hábito aqui. Oi, Eunice, boa noite, seja bem-vinda. Poliane,
Luzia Aquino, seja bem-vinda. Eliana, muito bom. Andréia, bem-vinda. Carla, muito bom ter você. A Maria Lima, boa noite. A gente faz uma ginástica e tanto para estar em todas. Que ótimo, é muito bom. E não perca mesmo. Kleber, seja bem-vindo. Ivanilda, muito bom. É isso mesmo, é para maratonar, né? A psicanálise é sempre realmente esse campo que de fato é necessário maratonarmos, né? Temos aí tanto tempo, muitas vezes, para maratonarmos outras coisas, é necessário maratonarmos aqui. Ranulfo, boa noite. Selma, alegria. Dorinha, seja bem-vinda. Regina, boa noite. Tá uma alegria. Maria Lima, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Rosinalva, Cristobal está aqui presente conosco, Jocélia, Ana Paula, Roberto Dias, e logo em seguida vou dando aqui boa noite também para aqueles que forem aqui chegando conosco, tá bom? Pois bem, quando nós vamos estudar a hipocondria, é difícil, de fato, escolhermos assim uma definição, tá? Que é, de fato, precisa, que possa corresponder e representar, de certa forma, o cotidiano, a prática cotidiana. Desde o tempo de Hipócrates, nós percebemos que entre todos os médicos nunca se cessou essa tocante interpretação da dicotomia psique e sono. Galeno, por volta lá do século III, foi quem criou de fato essa noção, tá, da doença hipocondríaca. E foi privilegiando ali descrições desses sistemas mentais. Mas, dentre todas essas definições, nós vamos ficar aqui, vamos conservar uma definição super legal, tá? De 1833, de Dubois-Damens, um francês, um médico francês, que ele diz assim: a hipocondria é uma monomania bem distinta, caracterizada por uma preocupação dominante, especial e exclusiva. Isto é, por ter um temor excessivo e contínuo de doenças estranhas e imaginárias, ou pela íntima persuasão de que doenças, na verdade, reais, mas sempre mal especificadas, só podem terminar de maneira funesta. E é isto, claro, a gente pode aqui acrescentar que se trata sempre de um drama de dois personagens. Se trata de um encontro entre uma sensação, uma dinâmica individual e um discurso. E na hipocondria, nós vamos perceber, tá, que sempre há essa relação do sujeito e da fala, o discurso, as sensações, a dinâmica individual. Por isso é interessante a gente explorar sempre isso, tá? Hipocondria
que vem de hipocôndrio, que seria essa região, um pouco aqui, como se fosse localizado abaixo das costelas, aquilo que está abaixo das costelas, o hipocôndrio. Seria chamado também a patologia dos humores, como se fosse uma espécie de melancolia. Mais tarde, agora na nossa contemporaneidade, existem termos super interessantes, por exemplo, chamado a hipocondria como a neurose dos órgãos. E é um termo super interessante. Super interessante. E nós vamos ver como que esses órgãos, esses que sofrem de certa forma, esses órgãos concentradores de libido, onde se concentra de certa forma algo que nós na psicanálise vamos denominar e chamar então de libido, existe ali uma certa erogenização. E claro, nós não vamos dizer que, assim como já discutimos sobre o narcisismo, gente, é constitutivo. O narcisismo pertence a todas as pessoas. Todos nós nos constituímos assim, passando pelo narcisismo. E todos nós, parleitres, todos nós, seres falantes, carregamos uma dinâmica ou uma dimensão hipocôndrica dentro de nós. Todos nós temos. É universal. Todos nós apresentamos esse fundo de hipocondria. Mas, claro, clinicamente, existe alguns sintomas, algumas pessoas uns sintomas que vão ser mais intensos e algumas pessoas que vão manifestar isso de uma maneira muito mais intensa e muito mais forte. E claro que trata-se aqui de pensar justamente essa relação. E dentro da perspectiva analítica, precisamos pensar aqui para a clínica é justamente definir o estilo hipocondríaco, tá? O estilo hipocondríaco daquele que se apresenta para a gente. A queixa melancólica, a queixa hipocondríaca, trata-se sempre dessa expressão de um certo sofrimento, mas também de uma forma particular, de um certo gozo, de uma certa relação, onde sim existe alguma espécie de prazer do sujeito. O Freud, já por volta lá de 1896, nos seus primeiros textos, ele já distinguia a autoacusação na neurose obsessiva da angústia hipocondríaca. E ele não escreveu um texto especial sobre a hipocondria em específico, mas sublinhou aqui um parentesco entre a hipocondria e a paranoia. Assim como há, de certa forma, um parentesco entre a neurose de angústia e a histeria. E alguns anos depois, mais especificamente aqui, talvez lá naquele texto chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, que ele vai distinguir 3 tipos de neurose. As neuroses atuais, a neurastamia, a neurose de angústia e a hipocondria. E aqui começa, então, o nosso percurso psicanalítico para explorarmos, de fato, os contextos psicanalíticos sobre a hipocondria. Tá?
E aí fazemos as relações. Tá? E o Freud vai dizer situações super interessantes. Nós já dissemos aqui no início da nossa transmissão. Segundo Freud, as queixas hipocondríacas são sempre manifestações patológicas da libido do eu, da libido do ego. O que explica, de certa forma, a nota megalomaníaca do hipocondríaco, que fomenta vários sistemas de reivindicações. O hipocondríaco é um sujeito que reivindica o tempo todo. Ele não se contenta, por exemplo, com um diagnóstico médico. Ele procura outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e reivindica, e reivindica, e reivindica. O que mostra para a gente, de certa forma, um movimento de uma posição regressiva, uma agressão muitas vezes direcionada ao outro, contra o meio em que ele está, contra a família, e uma espécie de alter ego, como o Coringa e o Batman. Existe um recorte do filme Batman, Cavaleiro das Trevas, que é um dos poucos filmes do Batman que o Batman consegue capturar o seu adversário. Ter ele sobre as suas mãos. E tem um momento que ele captura o Coringa, ele está pendurado numa corda, e era só ele soltar o Coringa lá de cima e acabaria o problema. E o Coringa fala para ele: você não vai me soltar, Batman, você precisa de mim. E de certa forma, é interessante como que o hipocondríaco ele vai precisar de alguém que funcione como um alter ego para ele, para que ele possa reivindicar. E essas figuras geralmente vão ser aqui os especialistas, o médico, o mágico, o feiticeiro, o analista e assim por diante. Pessoas pelas quais ele vai sempre reivindicar. Contra e com o outro. Uma necessidade, de certa forma, que o hipocondríaco vai querer fazer para provar que ele tem razão contra aquela pessoa. Eu sei, eu tenho razão. Eu conheço sobre essa realidade. Isso é uma grande patente sobre o saber, a verdade, sobre a relação do hipocondríaco. Vamos ver aqui as perguntas que nós já temos aqui. E, claro, desejar boa noite aqui para quem está chegando também, a Vanderleia, o Márcio, a Maria Lima. Já tem aqui uma pergunta. E o que sempre está buscando? Uma enfermidade ou a dor? Também é hipocondria. A pessoa que está sempre buscando uma enfermidade ou uma dor. Na verdade, Maria, nós vamos entender que, na verdade, ele não está necessariamente buscando. Ele está, de alguma forma, tentando evitá-la. Por isso é interessante, nessa relação do hipocondríaco, o psicanalista, fazer muitas explorações sobre o corpo, a dimensão do corpo. Por isso vale a pena entendermos conceitos
sobre corpus morcelli, por exemplo, do Lacan, o corpo fragmentado, de Melanie Klein, e diversos outros, o narcisismo primário e a passagem, ou a dificuldade da passagem para o narcisismo secundário, e as relações do sujeito com o corpo. Tá? E como que isso, de alguma forma, se desdobra sobre a hipocondria. Por que isso? A hipocondria é o problema propriamente dito? Não. A hipocondria, nesse cenário, já se apresenta como um desdobramento, como uma consequência, como um efeito secundário. E nós precisamos estar atentos a isso. O grande problema nestas situações, quando se trata de querer somente eliminar sintomas, é que, tentando eliminar somente sintomas que o sujeito apresenta e não se entende causas, muitas vezes faz com que isso possa surgir sobre outras facetas. E aí se surgem de outras maneiras. Tá? Então, precisamos estar atentos a essas relações. Tá? Entendermos o que se passou antes, para que se desdobrasse ali sobre a hipocondria. Tá? O hipocôndrio, aquilo que está abaixo, o que está abaixo, como o nome hipocondria diz, abaixo das costelas. Vamos pensar abaixo daquilo que são os sintomas mais claros. Vamos pensar um pouco mais abaixo, tá? Pensar a subjetividade de uma forma mais profunda. Tá? A hipocondria seria um mecanismo compensatório de uma possível real falta de cuidado, negligência com a saúde física no início da vida? Uma ótima pergunta, tá, Elizabeth? Pode ser um mecanismo compensatório? Olha, precisa se entender muito ali a história desse sujeito. Tá? Existem vários estudos que dizem coisas super interessantes. Tá? Olha só que bacana que nós temos de uma definição que está contida, por exemplo, lá no Dicionário Enciclopédico de Psicanálise. Há algumas definições de Freud, Lacan, que diz assim, Elizabeth, olha, vamos lá. Trata-se de um falso problema. Por um lado, toda afecção, mesmo mental, tem sempre um suporte material. Seria necessário ainda precisar a especificidade desse suporte. Por outro lado, há hipocondrias enxertadas em doenças orgânicas verdadeiras. Então, entende aqui a complexidade do problema da hipocondria e, de certa forma, o grande cenário onde não se trata de trabalhar com superficialidade esses casos. Quando o Freud faz essa relação e trata a questão da hipocondria com os sintomas próximos do narcisismo, da paranoia, cita o caso Schreber, nós percebemos aqui vários sintomas que, na sua extrema manifestação, trazem sintomas, inclusive, psicóticos, um sistema de funcionamento de uma estrutura psicótica. Não que a pessoa seja psicótica, não é isso que se trata, não entendam mal, não é por essa via, tá? De uma estrutura, de um funcionamento subjetivo muito próximo da psicose.
porque pode vir uma alucinação dos órgãos, tá? Uma discussão metapsicológica um tanto quanto profunda. Então, precisa ser estudado, tá? Porque pode ser causas reais, causas orgânicas, verdadeiras, podem ser coisas enxertadas. Precisamos avaliar com muito cuidado, tá, Elizabeth? Marli, boa noite. Maria Lima, muito bom. Bacana. O Roberto também aqui tem pergunta. O hipocondríaco é alarmista e potencializador das doenças por ele adquiridas por uma vontade inconsciente da necessidade de vitimização. Super interessante, tá, Roberto? Também a sua pergunta. Vale a pena explorarmos sempre esses contextos, tá? Entendemos essa relação. Como a gente sempre diz, tudo é, na psicanálise, uma questão de entendermos a constituição do sujeito. Como esse sujeito veio se construindo, se constituindo, tá? Agora, claro, na hipocondria, nós temos esse sujeito que quer, de certa forma, dizer alguma coisa sobre um sofrimento. Esse órgão afetado, esse órgão erogenizado, esse órgão que concentra, de certa forma, algo, uma libido, um gozo, dita sobre alguma coisa, que pode vir a surgir uma doença real ou uma doença simplesmente somatizada e que pode se transformar numa doença fisiológica, de fato, adquirida. Entanto que o Freud, em algum momento, diz que os hipocondríacos seriam do campo da fisiopatologia. Não seria da psicanálise, o que vai ser revisto depois por autores pós-freudianos. Tá? Agora, inconscientemente, nós temos que explorar, sim, qual é a necessidade que existe por trás desses sintomas que o sujeito nos traz. Rosângela, não se preocupe, tá, Rosângela? É tudo uma questão de ir entendendo, tá? De fato, nós temos aqui a apresentação de diversos conceitos, tá, Rosângela? Tratar a hipocondria é a gente entender narcisismo, corpo, pulsão. Não se trata de entender simplesmente por uma via talvez rasa. O hipocondríaco é aquela pessoa que tem a tendência de sentir dores, doenças, manias de doenças, por isso, não se trata. Se alguém chegou até aqui tentando buscar essas respostas, não é aqui o lugar, tá? O nosso lugar aqui é de entender, de fato, metapsicologicamente esse fenômeno, através da psicanálise. E aí nós fazemos aqui uma miscelânea, como a psicanálise sempre faz, né, Rosângela, com esses inúmeros conceitos. Então nós vamos falar de narcisismo, de pulsão, de diversos conceitos, narcisismo primário, narcisismo secundário, mas acompanha, tá, Rosângela, que com certeza eu deixo claro que no final você vai compreender de uma forma muito mais clara aqui o fenômeno hipocondríaco, tá bom? Kleber, que bom, tá? Depois acompanha as outras aulas que nós temos aqui gravadas também, muito bacana. Vamos lá. O Roberto também diz assim: a minha impressão é que o hipocondríaco sofre de uma espécie de síndrome de Estocolmo fisiológico, onde me parece que inconscientemente ele procura um diagnóstico a mais. Vamos explorar justamente isso aqui agora, tá, Roberto? Vai ser bacana. Muito bom.
Vamos lá. Ivanilda, Lena, boa noite. Muito bacana. Poliana, seja bem-vinda. Vou postar aqui, vou postar depois lá nos grupos também algumas literaturas específicas, tá bom? Para a gente poder entender melhor sobre isso, tá bom? Pois bem, vamos seguindo, tá? O interessante nessa relação do hipocondríaco é justamente essa forma que ele faz, muitas vezes, essa tentativa de buscar uma maneira de reivindicar, de surgir, de provar que ele tem uma razão, muitas vezes contra o médico, contra, por exemplo, um especialista, um psicanalista, tá? Contra qualquer pessoa que, de certa forma, vá contrariar a posição dele, contra todos os especialistas, tá? Por isso que isso justifica muitas vezes essa posição, tá? De cansaço, muitas vezes, dos médicos, dos especialistas, dos psicanalistas, porque nunca é satisfatória uma resposta para essas pessoas. Tá? Por mais que você consiga responder, buscar, ele nunca se sente, ele vai reivindicar. E isso até transferencialmente exige do psicanalista um manejo incrível. Tá? E quando a gente vai buscar toda essa retórica dos hipocondríacos na história, a gente vai ver que isso tudo vai mudando ao longo da história. Tá? A gente vai vendo como que os hipocondríacos também, ao longo da história, eles foram mudando. Né? A medicina foi mudando, foi avançando, foi passando por scanners, por fibroscopias, por celeoscopias, radiografias, enfim. E os hipocondríacos continuaram reivindigando ainda assim os seus saberes, as suas verdades. E o Freud, então, classifica as hipocondrias com as chamadas neuroses atuais. Tá? Como nós dissemos, em algum momento ele não considera ela como um campo da psicanálise, tá? Mas o Freud vai aqui, os pós-freudianos vão fazer aqui diversas outras contribuições que de alguma forma vão trazer aqui para nós diversas formas de pensar a hipocondria de outras maneiras. Tá? Muitas pessoas às vezes pensam que a hipocondria existe uma semelhança entre hipocondria e talvez histeria. Os histéricos e os hipocondríacos seriam pessoas que teriam aqui grandes semelhanças. Tá? Mas não. Nós percebemos que não. Tá? O histérico é sempre marcado por aquela pessoa que atua, que se exibe, que se oferece em um espetáculo visível. E o hipocondríaco, por sua vez, dá a entender que alguma coisa não está para exibir como o histérico exibe nas suas formas de conversão. Alguma coisa está sobre o invólucro corporal. Está abaixo, está hipo.
O histérico é aquele que encena, ele está em cena. E o hipocondríaco, de certa forma, estaria mais nos bastidores de toda coisa. Então há uma grande diferença entre a histeria e entre a hipocondria. Tá? Muitas pessoas pensariam que tivessem uma semelhança aqui, mas não existe. O histérico é aquele que põe o seu corpo em cena. E nós vamos perceber que o hipocondríaco é aquele que retira o seu corpo, de certa forma, de cena. Ele coloca, de certa forma, ele em segundo plano, tá bom? Eu queria colocar aqui um pequeno vídeo que vai nos fazer pensar um pouco. Uma música muito conhecida, para que a gente pensasse toda essa questão da hipocondria. Uma música extremamente conhecida, muito ouvida, tenho certeza, tá? E nós vamos, após essa música, continuar dialogando aqui sobre a relação do hipocondríaco com o seu corpo, tá bom? E vamos falar sobre, claro, essa continuidade aqui do histérico e do hipocondríaco. Vamos lá. Já vou entrar. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Ainda pulsa. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. É de fato só um pequeno trecho que nós vamos passar, porque a música de fato já é conhecida aqui por vários de vocês, depois quem quiser pode buscar. A música chama O Pulso, de Titãs. O que nos chama a atenção? Primeiro ponto, pela perspectiva psicanalítica, como começa essa música? O pulso ainda pulsa. E claro, eu não posso deixar de fazer a nossa construção psicanalítica da pulsão, que orbita, que demanda, que sempre pede do sujeito. A pulsão é aquilo que nunca para, que sempre exige, que sempre pede do sujeito. Então tá aqui a primeira grande coisa que a gente pode explorar a partir dessa música. O pulso ainda pulsa, a pulsão. Pensarmos a pulsão, que sempre continua exigindo do sujeito o movimento, a busca por algo. E depois, quando ele começa a falar sobre todas as doenças, claro, a gente vai pensar a hipocondria aqui nesse sentido, sim, como esse sujeito que busca pulsionalmente diversos objetos
para tentar simbolizar alguma espécie de sofrimento, alguma espécie de dor, alguma espécie de fala. A fala dos órgãos. Por isso a chamada neurose dos órgãos. E o mais interessante dessa música é quando, no final, quando a gente fez o pequeno recorte, é quando ele diz, e o corpo ainda é pouco. E o corpo ainda é pouco. Como se esse corpo ainda fosse incapaz de expressar, de simbolizar alguma coisa que se passa nessa subjetividade. Então essa música, o pulso, ela é a expressão perfeita para que a gente possa entender de fato toda essa movimentação do hipocondríaco. O movimento pulsional, esse pedido, essa exigência e esse corpo insuficiente para simbolizar esse sofrimento, essa marca, esse trauma que o sujeito passa. O hipocondríaco, gente, ele quer saber o que tem por trás do invólucro. Ele quer saber o que está por trás. Trata-se, portanto, de interrogar os órgãos. No entanto, que muitos autores chamam a hipocondria de neurose dos órgãos. Há um gozo aqui que podemos chamar de gozo de intrusão. E é nessa medida que essa intrusão vai nos provar que o hipocondríaco sabe que ele é o detentor da verdade. Ele quer não se mostrar no palco como faz o histérico. O histérico quer se mostrar no palco, o hipocondríaco não. Mas num se fazer ver, num segundo grau. Quer nos mostrar o funcionamento dos seus órgãos. E segundo as concepções psicanalíticas, trata-se de uma regressão oral sádica, ativa, em correlação, muitas vezes, com uma personalidade também já toda constituída, com uma modalidade de uma estrutura, aqui em termos psicanalíticos, anal retensiva também. E olha como isso já nos traz aqui grandes perspectivas para poder entender o hipocondríaco. Fase oral sádica e anal retensiva. E toda essa operação que ele vai sofrer vai só engrossar, muitas vezes, as provas que ele tem sobre o seu saber. E nós percebemos essa sua relação com o outro. O hipocondríaco é aquele que tem mais provas, mais documentos, mais saber do que todas as pessoas. Quem é a pessoa que tem essa modalidade, essa estrutura subjetiva, por exemplo, na modalidade anal? Jogo de poderes, jogo de sofrimento, anal sádica, oral sádica, desculpa, jogo de sofrimento, causar sofrimento. O hipocondríaco é esse, causa sofrimento naqueles que estão ao teu meio. Ele faz jogo de poder, ele que sabe, ele que manda, detentor do saber. E na relação com o analista, com
com o médico, nós percebemos muito bem tudo isso. Ele chega lá e quando o médico fala, olha, eu vou te pedir tal exame aqui, ele fala, não, já tem, tá aqui, ó. Fiz aqui, ó, tem 15 dias. Se o senhor acha que eu tenho aqui o índice tal aqui, não tenho não, tá aqui, ó. O documento, o exame tá aqui. E é com esses documentos que muitas vezes ele faz esse combate, esse jogo. E a cada vitória, de certa forma, um troféu, um cocôzinho, uma obra. E ele se inscreve, claro, em letras de ouro. Cada vitória dele. Cada vez, cada médico que ele destitui, cada médico que ele fala, não sabe nada, fui no doutor fulano de tal, fui lá no analista fulano de tal. Não compensa não, bobeira, não vai lá não. Características da oralidade sádica e da modalidade anal retensiva. E diversas outras características que nos ajudam aqui a pensar, tá, como funciona subjetivamente pelo viés psicanalítico, claro, a hipocondria, tá bom? Vamos lá para algumas perguntas para a gente responder antes da gente finalizar, pois nosso tempo já está aqui se esgotando. A Érica pergunta, professor, seria aquela pessoa que não pode ouvir outra pessoa falando sobre uma dor ou uma doença, que ela logo diz que também sente igual? Sim, alguns hipocondríacos, Érica, podem ter essa característica também, tá bom? Podem já se preocupar logo, tá bom? A Luzia também colocou aqui uma pessoa que, ao ouvir outra falar de uma doença, fica pensando e achando que aquela mesma doença ela vai ter e precisa de exames para comprovar. Achando que ela vai ter essa doença a ponto de ir fazer exames. Isso pode ser hipocondria? Sim, isso pode ser hipocondria, tá? Agora, isoladamente, não isoladamente, tá, Luzia? Isso tem que se repetir, tem que ter uma frequência, tem que ter toda uma recorrência na história da pessoa, tá bom? Para a gente poder considerar, tá bom? A Stephanie aqui colocou aqui uma sugestão, falar sobre tocofobia. Podemos fazer sim, Érica. Stephanie, vamos fazer sim, tá? Vai ser uma alegria. Ivanildo, olha que pergunta interessante. A hipocondria também pode aparecer em decorrência de algum evento traumático relacionado à sua saúde, como uma infância em hospitais, ou mesmo histórico familiar de dificuldades? Claro, vamos explorar, Ivanilda, a história do sujeito, tá? Por isso que, por exemplo, quando se coloca, e essa é uma sacada incrível, né? Quando o Freud coloca a hipocondria como uma das neuroses atuais, vale a pena a gente entender o que o Freud também está querendo dizer com neuroses atuais, tá? Que são justamente as neuroses que podem ser caracterizadas por diversas influências do tempo. Que tempo? O tempo que se vive, as influências do meio, tá? E aí a gente vai lembrar daquele convite do Lacan. Alcançar no horizonte a subjetividade da sua época, tá? Então, os momentos que nós vivemos hoje podem sim influenciar muito, né, o desenvolvimento de hipocondrias, né? Como disse, todos nós já temos aqui uma tendência inata, todos nós já somos naturalmente hipocondríacos. Agora, claro, dentro das neuroses
atuais, pensar as neuroses traumáticas, sim, pode se decorrer aí uma hipocondria, com certeza, tá? Precisa se pensar, tá? E seguindo, pode surgir também de outras condições, como ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. E aí que está o interessante. Tá? Nós vamos perceber que na hipocondria a gente tem aqui sempre outras condições também, sempre presentes. Ela geralmente não está sozinha. Tá? Ela está aqui acompanhada, desculpa. Tá bom? Muito bom. E o Roberto também coloca que o histérico é um histriônico em potencial. Roberto, precisamos aqui também avaliar, tá? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Depende aqui Vamos avaliar sempre a subjetividade constituída do sujeito, tá bom? Pessoal, semana que vem nós vamos aqui continuar a falar sobre a hipocondria. Então, para aqueles que já estão nos acompanhando e querem aqui e se interessam, estudem mais um pouco sobre o assunto, explorem literaturas. Eu vou colocar nos comentários aqui da nossa transmissão algumas indicações bibliográficas para que vocês possam entender a relação do sujeito com o corpo, a pulsão, a hipocondria, o narcisismo, diversos pontos que são super importantes para que a gente possa entender dentro da perspectiva psicanalítica. E semana que vem, quarta-feira, 20 horas, a gente se encontra novamente aqui às 20 horas para a gente continuar explorando dentro da perspectiva psicanalítica a definição de hipocondria, tá bom? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira que vem a gente se encontra mais uma vez, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!